E uma coisa que vocês falaram que é normal, a pessoa quer que você faça para ela. Isso. Não tem jeito de fazer. Não dá. Não tem né? como. Eu posso te ajudar. Eu falo com as pessoas que o Espírito Santo te ajuda. Ele não te carrega, ele te ajuda a ir para frente, mas ele te fortalece, mas você tem que entrar na porta. Exatamente. É a mesma coisa. Eu posso te ajudar. Mas eu não posso fazer para você. Eu não posso comer para você, eu não posso andar para você, eu não posso trabalhar para você. Eu posso te ajudar a entender, mas você vai ter que ter o esforço. Se você não tiver o seu esforço, não tem como fazer. Que é o trabalho hoje, está sendo muito difundido a questão do coaching, né? O coaching é esse tipo de trabalho, ou seja, você não vai fazer pela pessoa, mas você vai orientar a decisão, a escolha, toda é da pessoa. Pode assim tentar detectar junto com a pessoa onde que ela está mais fraca, mais débil, que precisa fazer alguns ajustes, tomada de posições, assumir alguns compromissos, ou seja, refazer alguma coisa que ela está fazendo que está de uma certa forma assim debilitada. Então é o trabalho de treinador mesmo, no sentido de orientar agora as escolhas, a decisão. Por isso que porque o processo de reorganização da vida em toda precisa de ajuda, de orientação. Porque cada pessoa reage de uma forma. Exato. Nós temos uma participação, que é a Elizabeth, parece que ela é de Belo Horizonte, se não me falha a memória. Ela ligou para a gente contando que ela tem 27 anos de casada. Olha que história interessante. Tem 27 anos de casada e há pouco tempo atrás, o marido confessou para ela que há 16 anos atrás houve uma situação de traição, se não me falha a memória. E na época ela ouviu aquilo, mas continua casada, vive relativamente bem, mas parece que ela ainda há dentro do coração dela resquícios daquilo que ela ouviu, embora vive relativamente bem. Mas parece que ela tem alguma dificuldade de comunicação que ela não consegue passar para o marido para saber porquê, situação e etc. e tal. Eu nem sei se o porquê agora vai mudar muita coisa, né? Mas ela quer uma orientação acerca disso. A traição é uma situação muito complicada para quem é vítima do negócio. Porque o relacionamento amoroso é um relacionamento de exclusividade. Eu falo que as pessoas casam e as pessoas relacionam porque é o único relacionamento exclusivo. Se você tem irmãos, pai, mãe, aquele negócio assim, então você muitas vezes divide muita coisa. O relacionamento amoroso é um relacionamento exclusivo e ele é baseado na confiança. Não existe um terceiro. Toda pessoa que é vítima de uma traição, ela tem que ser curada, tem um trabalho nela. É interessante que quem traiu, a grande maioria das vezes, ele pede perdão e espera que o outro mude. Eu falo, agora você vai ter que trabalhar durante 2, 3 anos para conquistar essa confiança. Ou reconquistar. Confiança é difícil de conquistar. E reconquistar a confiança é a mesma coisa de começar do zero, do menos 50. Ou talvez até pior, né? Então, porque tem um histórico negativo agora. Aí, quando ela ouviu isso, agora o que teria que ser trabalhado para ela é o seguinte, se nesses 16 anos ele realmente mudou de atitude, mas ela tem que elaborar o sentimento dela de ter sido traída, porque, de uma certa forma, ela fica marcada. E se você não trabalhar isso, aquilo fica azedando ali e o resto da vida. Mas vocês não acham que vem questionamentos, por exemplo, como por que essa pessoa está me contando isso logo agora, né? 16 anos depois? Né? Porque a pessoa, talvez ela fica mais inculcada, nem tanto pelo porquê de que houve a traição, mas por que está falando agora? Levou tanto tempo, né? E aí, se a pessoa der muito ouvido para isso, vira uma situação complicada. O problema todo vai ser a fantasia, né? Se você começar a imaginar uma porção de coisa, você tem que trabalhar um conteúdo real. Ele deve ter falado porque achou que devia falar um negócio que aconteceu. Que ela estava madura agora para ouvir? Pelo menos ele maduro para falar, ou já ter vencido isso, não ter traído mais, ter caminhado para frente. 16 anos depois ele já mostrou que ele mudou de atitude, aquela história toda. Agora, ela está vivendo há 16 anos atrás. Ela voltou no tempo e tem que elaborar isso. Ela tem que elaborar isso para ela tirar isso. Tem alguns casos que, por exemplo, eu já tive a oportunidade assim, de ajudar, muitos casos, trabalhar, de fatos assim, que aconteceu já há alguns anos atrás, que a pessoa veio perguntar, pastor, o que o senhor acha? Devo de contar para minha esposa ou não? Não é? Então, em alguns casos, analisando todo o histórico, não é só o fato em si, mas assim, toda a história, em alguns casos eu disse assim, meu irmão, particularmente eu acho que você não tem necessidade de contar. Agora, tem outros casos que eu disse, não, precisa haver um conserto.
Até porque, como foi falado aqui, o casamento tem essa questão da cumplicidade, mas está envolvida a transparência, está envolvida a questão, é uma aliança, ou seja, existe a questão de empenhar a sua palavra, votos foram estabelecidos, ou seja, então é algo bem complicado e leva tempo a se tratar isso. Agora, particularmente alguns casos que já aconteceram muito tempo atrás, eu normalmente, alguns casos específicos, eu aconselhei a não falar. Agora, é uma questão entre ele e Deus, no caso do homem, né? Entre ele e Deus. Se ele cria, se ele achar que vai ser importante para solidificar o casamento, o relacionamento, então que ele falasse, confessasse, entendendo qual seria a reação da esposa. Mas agora ele tem que compreender que ela tem um sentimento e claro. que tem que ser elaborado e ele tem que entender que ela vai ter... Agora, ela tem que trabalhar isso para sair disso, senão Exatamente. Ela vai ficar girando em círculo a vida inteira e vai ficar... Não rompe e uma coisa que eu quero deixar claro, obviamente que a traição é um recurso que não é válido em hipótese nenhuma, Exato. mas eu já vi casamento ser resolvido desde que a pessoa que traiu realmente produza o fruto digno do arrependimento. Exato. E mude a atitude dele e passe a fazer isso. Agora, quem traiu vai ter que esperar uns 2, 3 anos e ele vai ter que ganhar a confiança do outro. Não é simplesmente me perdoa e está perdoado. Ele feriu um ponto básico de um casamento que é a confiança. Exato. Então, ele vai ter que provar e vai ter que aceitar a desconfiança do outro por um bom tempo. Um bom tempo. Uhum. Agora, o outro tem que entender que aquilo também pode ser mudado. O problema é o fantasma de que se ele me traiu uma vez, ele pode trair a segunda vez. Não necessariamente. Em alguns casos, não precisa. Questão de ouvir conversa das pessoas também nas rodinhas, né? Pode acontecer outra vez e tudo, então não dá ouvido para esse tipo de conversa, nem esse tipo de conselho, né? Procurar tratar o problema entre o casal. E cada caso é um caso, porque tem pessoas que realmente mudam de atitude, realmente têm um arrependimento profundo, provam isso pela atitude, mas o outro também tem que ser curado na alma, porque é uma ferida complicada. Muito bem. Bom, a gente acabou falando de outras coisas dentro dessa perspectiva da disciplina, né? Falando sobre como aprender a ter uma vida mais disciplinada, e deu para perceber aqui que tudo começa lá dentro mesmo, com o coração livre de mágoa, né? Dando perdão para quem precisa de perdão, porque senão a gente vai ficar travado, impedido de se organizar, inclusive emocionalmente. A gente está chegando ao final do programa, mas tem aqui, eu queria comentar a participação da telespectadora que falou do curso, aí o senhor fala também do curso, pastor Rogério. A Marivânia Pita Padre, ela diz o seguinte: bom dia, estou participando da escola de restauração. É uma bênção. É interessante ver de perto quem a gente vê pela televisão, né? Por mais ou menos 2 anos, Deus me mostrou através de sonhos que eu entrava numa sala de aula com um livro na mão. No sonho, eu via alunos e professores, mas eu não conseguia entender o que eu estava fazendo ali. Quando acordava, ficava imaginando qual o significado do sonho. O tempo passou e o sonho tornou-se realidade. A escola do sonho é a escola de restauração. Amém. As cadeiras cinzas que vi no sonho, vi hoje pessoalmente. É um milagre de Deus estar no curso em pleno mês de janeiro e por tantas outras questões também. Fui ricamente abençoada já na primeira aula. Deus seja engrandecido através de todos vocês da Clínica da Alma e do programa De Tudo Um Pouco. Um abraço, irmã Marivânia Pita Padre. O curso começou ontem, né? Começou ontem. E como é que foi já a primeira aula? Que joia poder ver esse testemunho da Marivânia, né? Acho que ela é de... Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, na Bahia. Então ela está aqui fazendo o curso. Realmente foi uma benção. Nós estamos recebendo algumas pessoas de outros estados que estão fazendo os 2 módulos. Então está fazendo um módulo à tarde, o módulo 1, e à noite o módulo 2. Então está aproveitando assim o máximo tempo aí de férias aí, e a estadia aqui conosco, né? Então assim, um número bem grande de pessoas, em pleno janeiro. Nós surpreendemos assim com a procura e o interesse das pessoas, ao mesmo tempo de fazerem a escola no aspecto de
permitirem ser ministradas, e ao mesmo tempo tem as pessoas que estão aproveitando para poder se preparar para serem um instrumento aí nas mãos de Deus para poder ajudar outras pessoas nas suas comunidades, porque não temos ali só membros do de Lagoinha, são de várias igrejas, várias placas denominacionais, mas graças a Deus ali é uma única igreja. Amém. Né? Então, assim, estamos muito felizes mesmo, a turma da tarde, a turma da noite, e assim, eu creio que os resultados e as experiências vão ser muito boas pela graça do Senhor. Amém. Amém. Pastor Guerra, quer deixar suas considerações finais? A gente está terminando já? Disciplina, né? Vamos disciplinar. Muito bem. Dalton. Acredite que você pode chegar lá, mas tenha determinação, perseverança, foco, entender que as coisas têm tempo, que você tem que construir, que as coisas não acontecem só do jeito que a gente quer. E uma coisa que eu acho interessante é a preparação psicológica para o obstáculo. A pessoa tem que saber, a gente quando planeja uma coisa, faz uma planilha, é como se saísse tudo certo. Como você está na realidade, você está na vida, as coisas não funcionam dessa forma. Então você tem que ter a preparação psicológica para o obstáculo e para preparar para passar por ele. Você tem que se preparar porque vão acontecer coisas, você tem que ter uma disciplina, mas você tem que ter um planejamento que você possa mudá-lo. Planejar, né? O que é de bom, mas o que de ruim pode acontecer também. E você tem que fazer um planejamento, como nós somos ser humano e não somos oniscientes, você não sabe tudo o que vai acontecer, o planejamento humano tem que estar sujeito a modificações. Se as coisas não saírem exatamente daquele jeito, obviamente, se você tem um objetivo para chegar, mantenha esse objetivo e vai mudando as coisas. Plano B. Vai mudando as situações, é como se fosse uma rota de um avião que passa, tem uma turbulência, ele desvia daquela turbulência, mas ele chega no final. Então você tem uma rota sujeita a modificações, porque nós somos seres humanos. Muito bem, obrigado, gente. Olha, o nosso programa amanhã continua falando sobre rotinas, a gente vai dar uma ênfase maior em acomodação, com muitas dicas para vocês de casa. Lembrando que estamos na nossa programação de férias no mês de janeiro, o programa Tio Uli e os Bonecos ao vivo, no horário do De Tudo Um Pouco, aqui do nosso estúdio. Inclusive, seus filhos podem participar para quem está em Belo Horizonte, Grande BH. Então, amanhã o Tio Uli começa às 9h30 da manhã até 11h30 e a gente chega ao vivo com o Clínica da Alma. Então, até lá. Tchau, tchau.